Do transplante de cabeça em macacos à criação de um paraíso para ratos. Do controle mental de pessoas à experiência do homem com 2 cérebros. Prepare-se para descobrir as histórias por trás de 10 experiências científicas que mudaram o curso da história por vezes contra a própria natureza humana. Experiências que soam mais ficção do que realidade, mas que na verdade são totalmente reais e nos fazem questionar os limites da ciência. Experiências científicas insanas. Número 10. Transplante de cabeça. Dr. Robert White. Em 1970, o neurocirurgião americano Robert White realizou algo que soa saído de um filme de ficção científica, um transplante de cabeça em macacos. Esse experimento, realizado na Universidade de Pittsburgh, marcou um marco na história da ciência. 2 cabeças de macacos foram transplantadas em corpos diferentes. O primeiro macaco teve sua cabeça transplantada e removida em um procedimento que durou 4 horas. O segundo macaco, por outro lado, teve sua cabeça transplantada no lugar da cabeça do primeiro macaco. Embora o procedimento tenha sido bem sucedido, White enfrentou críticas por seus métodos, visto que ele não publicou seus resultados em revistas científicas. As autoridades americanas proibiram suas experiências. White defendia que seus experimentos deveriam ser continuados, pois, segundo ele, o transplante de cabeça era necessário para a pesquisa médica, pois permitiria que pessoas com lesões na medula espinhal pudessem andar novamente. Número 9. Testes com radiação em humanos. Estados Unidos, década de 40 e 50. Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos realizou testes secretos de armas nucleares em seres humanos. Dezenas de pessoas, incluindo soldados e pacientes em hospitais públicos, foram expostas a testes de radiação sem saberem. Relatórios do governo revelaram que o projeto Biomister incluiu injeções de radioisótopos no corpo de pacientes hospitalizados para saber se podiam ser usados como terapia médica. Um total de 18 pessoas foram fatalmente expostas à radiação. O caso ficou conhecido como a história do paciente zero. O projeto era parte do chamado Programa de Radiação Nuclear, que se iniciou durante a Segunda Guerra Mundial e visava entender os efeitos da radiação em seres humanos. Os resultados dos testes foram usados para criar novas armas nucleares, mas os dados sobre a exposição de seres humanos foram mantidos em sigilo por décadas. Apenas em 1999, o governo dos Estados Unidos divulgou os documentos sobre as experiências. Número 8. O cão com 2 cabeças. A ciência soviética da década de 1950 deu um passo audacioso, almejando combinar 2 cachorros em um único animal. Liderados pelo cirurgião Vladimir Demikov, os cientistas realizaram uma operação para juntar a cabeça e os membros anteriores de um cachorro filhote ao corpo de outro animal adulto. Incrivelmente, o animal com 2 cabeças sobreviveu por vários dias. Cada cabeça conseguia beber água, engolir ração e reagir a estímulos sensoriais. A técnica para o procedimento era complexa, envolvendo a ligação do sistema nervoso, vasos sanguíneos e órgãos vitais. Apesar do caráter experimental, o procedimento provocou revolta em diversos países, visto que os animais sofriam imensos para viabilizar os experimentos. A técnica foi utilizada em outros procedimentos, como o transplante de cabeça em mulheres para fins estéticos. Número 7. Projeto MK-Ultra. Em meio à Guerra Fria, a Agência Central de Inteligência CIA se dedicou a um projeto secreto para o desenvolvimento de métodos para o controle mental. Revelado em 1977, o projeto MK-Ultra previa a utilização de drogas como o LSD, hipnose, eletrochoque e privação sensorial para manipular a mente humana. Infelizmente, testes foram realizados em humanos sem consentimento, muitas vezes em delírios, em presídios, asilos e universidades.
Várias pessoas foram submetidas a experimentos para saber até onde o cérebro humano poderia suportar. Vítimas relataram serem aplicadas doses elevadas de LSD, sendo presas em quartos e submetidas a experimentos sem saber. Muitos sofreram danos mentais permanentes. Atualmente, cientistas buscam decifrar os segredos do controle mental. Mas os experimentos do projeto MK Ultra servem como alerta sobre os limites da interferência na mente humana. Número 6. Experimento de Milgram. Em 1961, o psicólogo norte-americano Stanley Milgram, da Universidade de Yale, criou um experimento para saber até onde uma pessoa iria em relação à obediência a uma autoridade em um contexto extremo. Para isso, ele contou com a ajuda de 40 voluntários. Os participantes foram divididos aleatoriamente em papéis de professor e aluno. Sem saber, os alunos eram, na verdade, atores e recebiam ordens do professor. Os professores, por sua vez, recebiam ordens de um supervisor. O supervisor dizia para o professor aplicar um choque elétrico no aluno a cada resposta incorreta. Na verdade, os choques não eram reais, mas os participantes não sabiam disso. A escalada da tensão ia de 15 a 450 volts. Os professores, contudo, podiam ver que os choques causavam reações como gritos, pedidos de ajuda, tapas, etc., em diversos momentos do experimento. Muitas vezes, os professores questionavam a moral da experiência. Mas as respostas do supervisor, continue, por favor, ou continua, o experimento exige, impulsionavam os participantes a continuarem o experimento. 65% dos professores aplicaram os maiores choques, apesar de protestarem. Milgram concluiu que o poder da obediência cega levava pessoas a cometerem atrocidades. Número 5. Experimento da prisão de Stanford. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, buscou simular um ambiente prisional em um ambiente controlado. A experiência se tornou conhecida como o Experimento da Prisão de Stanford. 24 estudantes voluntários foram selecionados para participarem do estudo. 12 deles foram selecionados para o papel de guardas e os outros 12 para o papel de prisioneiros. Os guardas tinham total poder sobre os prisioneiros e podiam puni-los a qualquer momento. As punições podiam variar entre o isolamento em uma cela de castigo ou trabalhos forçados. A experiência deveria durar 2 semanas, mas foi encerrada em apenas 6 dias. Isso aconteceu devido aos abusos cometidos pelos guardas, que se comportavam de forma arbitrária. Os prisioneiros, por outro lado, se viam privados de sua individualidade, sendo tratados como números, tendo sua dignidade violada pelos guardas. Número 4. O caso David Reimer. David Reimer nasceu em 1948 e era um menino típico. Aos 2 anos, David sofreu um grave acidente. Ele foi submetido a uma cirurgia de redução de próstata. O cirurgião, John Money, acabou por cortar de forma acidental o ligamento suspensório do pênis. O médico sugeriu à família de David que o criassem como menina. A ideia era testar se o gênero era algo aprendido ou biológico. E assim, David foi criado como Brenda. Aos 14 anos, Brenda descobriu a verdade sobre sua identidade. Ela se convenceu de que era um menino preso em um corpo de menina. Brenda lutou para retomar sua identidade masculina, mas infelizmente morreu aos 38 anos, vítima de um tiro. A história de David Reimer é um exemplo da importância da identidade de gênero. Número 3. Cérebros separados. O neurocientista americano Roger Sperry realizou cirurgias em 25 pacientes para dividir o córtex cerebral em 2 hemisférios. Roger queria entender como o cérebro processava informações, especialmente em relação à linguagem, memória e tomada de decisões. Os pacientes apresentavam epilepsia refratária. A estratégia de dividir o cérebro em 2 hemisférios era a única forma de controlar as crises epilépticas.
Após a cirurgia, os pacientes viviam vidas normais. Entretanto, os testes de Roger revelaram surpresas. Segundo os testes, o paciente via um estímulo visual em um lado do cérebro, mas conseguia verbalizar o que viu apenas no lado oposto. Roger Sperry concluiu que cada hemisfério do cérebro agia de forma independente, revelando a complexidade do órgão. Número 2. Universo 25. O biólogo russo John Calhoun idealizou um paraíso para ratos com alimento, espaço, luz e calor controlados. O objetivo era saber o que levaria as criaturas a chegarem ao limite de sua supervivência. O experimento começou com 5 pares de ratos. No entanto, em poucos meses, a população atingiu 1.000 ratos. Os animais viveram em um ambiente controlado por câmeras e sensores. Contudo, com o crescimento da população, o comportamento dos ratos mudou radicalmente. Houve um aumento da agressividade, isolamento social, colapso de funções maternas, canibalismo e outros comportamentos preocupantes. Experiência serviu como alerta sobre os perigos do superpovoamento. Número 1. Experimentos com LSD. Das décadas de 50 aos 60, diversas instituições testaram doses elevadas de LSD em voluntários para entender os efeitos da droga no cérebro humano. Artistas, psiquiatras, agentes secretos e até monges budistas foram submetidos a testes. O resultado foi a alteração de percepções, podendo causar delírios, alucinações e outras alterações. A experiência permitiu entender o funcionamento do cérebro sob o efeito da droga, mas muitos testes ignoraram a ética. Várias pessoas sofreram danos neurológicos irreversíveis. As experiências serviram para aprofundar o conhecimento da ciência, mas também causaram danos irreparáveis em algumas pessoas. As experiências científicas que mudaram a história, por vezes de forma negativa, revelam a dualidade do conhecimento científico. Enquanto avanços na medicina, neurociência e biologia são louváveis, a ética e o respeito à vida devem estar sempre em primeiro lugar. Afinal, o conhecimento sem ética é apenas um guia para a perdição. E você, qual destas experiências te deixou mais impressionado? Compartilhe nos comentários. E se gostou deste mergulho no mundo das ciências mais intrigantes, não deixe de se inscrever e compartilhar para mais curiosidades incríveis. Até a próxima!